Ai, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. Jesus, tu és santo, a ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Obrigada, Jesus, pelo privilégio que nós temos. Senhor, nós somos privilegiados de poder estar na tua casa para ouvir a tua palavra, Senhor. Dirija, Senhor, tudo em teu nome, Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje se chama... Bom, a nossa série, nós estamos terminando a nossa série que se chama Identidade. E agora que você já sabe quem você é, você precisa fazer alguma coisa. Qual que é o próximo passo? Ok, eu entendi quem eu sou filho de Deus, eu fui criado para viver um propósito que o Senhor tem para mim. E agora? Eu te pergunto, e agora? Eu queria ler com vocês Filipenses 2:5. Gente, olha que interessante. Esse verso eu separei, e todo dia de manhã, quem me segue no Instagram sabe, eu sempre posto, né, o meu Bible verse do dia, sempre, todo dia, gente, assim, não falho uma, impressionante, não esqueça. E acredita que eu abri o app hoje e estava exatamente esse verso hoje? Eu falei, não, gente, centenas de versos para cair na sexta-feira, no dia de hoje, e caiu esse. É Jesus falando assim, é para falar disso, minha filha. Olha lá, Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, qual que é o próximo passo de vocês agora nessa jornada? É imitar as atitudes de Jesus. E aí ele fala no versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus, por amor a mim, por amor a você, ele não considerou, não se importou em deixar a sua glória para vir aqui por amor de mim e de você. Jesus, ele estava lá sendo honrado, glorificado, sendo servido. E então a Bíblia diz que ele não se importou em deixar toda essa glória por amor a você. Ele se despiu da sua glória por amor de mim e de você. Você tem noção da grandiosidade do ato de Jesus por você? Ele está nos céus recebendo toda a honra, toda a glória. E ele se submete a se tornar homem e perder toda a sua glória nascendo numa manjedoura. Nem lugar ele tinha para nascer. Ele perdeu toda a sua glória. E a Bíblia diz que ele não considerou o fato de ser igual a Deus. Ele não considerou o fato de perder toda essa glória. Isso tudo por amor a você. E você? O que você tem considerado? O que tem te importado tanto que você não consegue abrir mão por amor a Jesus? O que é tão valioso e precioso para você, ao ponto de você não conseguir abrir mão disso por amor a Jesus? Por amor àquilo que Ele tem colocado nas suas mãos para você fazer, o que toma tanto o seu coração, ao ponto de você ser tão preso. Jesus, ele renunciou à sua glória por amor a mim e a você.
O amor, ele sempre vem de renúncia. Não tem como eu amar alguém sem renunciar a muitas coisas na minha vida. É impossível no relacionamento você ser feliz se você não renuncia, não é mesmo, casados? Quem está namorando? É impossível você ser feliz e amar alguém de verdade se você não renuncia a algumas coisas. Isso é o amor. O amor, ele vem revestido de renúncias. E eu te pergunto, o que você tem deixado de renunciar? E eu te pergunto, você está disposto a renunciar o que precisa por amor a Cristo? Não, de verdade. Pensa em algo que você ama muito. Pensa. Se Jesus te pedisse isso hoje, você daria? Ah, daria mesmo. Então por que você não para de andar com aquela pessoa que ele já falou para você, que te afasta dele? Por quê? Por que você não para de andar naquele lugar que ele já te falou, que te afasta dele? Por quê? Ele que deixou a sua glória por nós, por amor a mim e a você. E eu te pergunto, o que você faz por amor a Ele? Porque Paulo está dizendo, ei, sede vocês imitadores de Cristo. Ele nos amou. Amor. Jesus é amor e eu preciso, através das minhas atitudes, expressar esse amor de Cristo, expressar esse amor por Deus e pelo próximo. Amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, amando as pessoas. Então essa é a primeira lição que Jesus nos ensina. E aí no versículo 7 ele fala assim, o versículo 7, mas esvaziou-se, pelo contrário. Então a gente terminou lá o versículo 6, não considerou ser igual a Deus, mas pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Então, Jesus, além dele deixar a sua glória por amor a mim e a você, ele agora veio para nos servir. E ele nos ensina em Mateus 20, 25, não está aí, mas eu vou ler para você. Jesus estava ensinando os discípulos, ele disse assim, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, certo? E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês, tá? Jesus está falando isso para você hoje. Você sabe que existem governantes que governam, né, dominam, são importantes, mas entre vocês, olha só, pelo contrário, quem quiser se tornar importante, entre vocês deve ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Jesus está ensinando os discípulos e Jesus está nos ensinando aqui. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Jesus está nos ensinando que a nossa vida, assim como ele viveu para servir as pessoas, assim como ele viveu para servir o propósito, assim nós devemos viver também. E um exemplo maravilhoso disso a gente encontra ali em Hebreus 11, 24. Eu acho que esse eu também não dei. Eu não dei. Legal. Só fala. Pela fé, Moisés, já adulto, presta bem atenção, gente, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito. Moisés
ele exemplifica perfeitamente aquilo que Jesus estava ensinando aos discípulos. Ele falou: eu deixei a minha glória, eu deixei toda a honra que eu tinha para servir vocês, agora vocês devem fazer o mesmo. E Moisés é um exemplo perfeito, porque Moisés foi criado por Faraó. Moisés era neto de Faraó, e naquela época o Egito era a política mais forte, a economia mais forte, era o lugar mais rico da época. E Moisés então decide abrir mão de ser neto da maior autoridade da época. Presta atenção no que Moisés fez. Ele deixou de ser neto da maior autoridade da época para servir um povo escravo. Ele morava no palácio e passou a morar no deserto. Ele tinha as melhores comidas que ele podia ter, mas ele passou a comer o maná que vinha do céu, porque não tinha comida no deserto. Ele trocou a sua glória, porque ele tinha um propósito. Ele sabia que Deus tinha dado toda aquela honra para ele, todos aqueles ensinamentos. Ele estudou nas melhores escolas. Ele era um homem extremamente preparado, mas ele sabia que Deus tinha algo para a vida dele, e no momento certo Deus ia pedir aquilo dele. E quando ele viu a necessidade de ajudar o seu povo, imediatamente ele abriu mão da sua glória, da honra que ele tinha para servir as pessoas e tirar o seu povo da escravidão. Moisés abriu mão de todo o seu reinado no Egito. Ele abriu mão por amor a Cristo, como diz aqui em Hebreus. Ele preferiu ser servo do que ficar na realeza. E é isso que Jesus está falando para nós. O verdadeiro evangelho é o evangelho do serviço. E muitas pessoas estão vindo para o evangelho para receber honras e glória, mas isso não é evangelho. O evangelho de Cristo é: você vem para mim para você servir. E você precisa querer abrir mão de toda a honra, de toda a glória por amor a mim. Isso é o evangelho. E você não quer abrir mão de honra nem de glória por amor a nada nem ninguém. Moisés abriu mão de ser neto do Faraó, ser o todo-poderoso, para servir as pessoas. E você não consegue deixar de abrir mão de ser um gerente numa loja. Você não abre mão de um namoro. Você não abre mão de nada. Ei, jovem. Ei, você, homem, mulher. Você está disposto a abrir mão por um propósito maior? Porque Jesus nos chama a ser servos de um propósito. Ele nos chama como filhos. Nós somos filhos de Deus e servos do propósito que Ele tem para nós. Porque se não for isso, a vida não tem sentido. Enquanto muitos estão buscando a glória, Jesus está falando: ei, eu abri mão da minha glória por amor da ti. É por isso agora você precisa querer abrir mão da glória do mundo. Quantas pessoas querem vir para Deus para serem abençoadas, para ficarem ricas, prósperas, e está tudo bem. Aquilo que for necessário, Deus vai te dar. Porque toda a riqueza, toda a fama que talvez um dia você tenha, entenda que Ele quer que você tenha para cumprir um propósito, mas isso não pode ganhar o seu coração. Não deixe a glória desse mundo roubar o seu coração. Porque Jesus nos ensinou que, por amor, Ele abre mão da sua glória. Moisés nos ensinou que ele foi um servo de verdade. E eu te pergunto: do que você precisa abrir mão por amor a Cristo? Nós cantamos aqui no começo: tudo que eu tenho é teu. É mesmo? É mesmo?
mesmo? Tudo que você tem é de Deus, é mesmo? E se Ele te pedir, você vai dar? Porque não é teu, é dele. Você tem coragem? Eu me lembro quando eu me formei. No primeiro dia de faculdade, para quem não sabe, eu sou formada em Direito. No Brasil eu sou advogada. Eita, doutora, irmão. No Brasil eu sou doutora. Aqui fui faxineira. Mas eu lembro que quando eu sentei na sala de aula na minha faculdade, no fundo eu sabia. E eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Deus, eu vou fazer 5 anos dessa faculdade, porque aquilo que eu começar eu vou terminar. E o direito abriu muito a minha mente para muita coisa. Eu sou muito argumentativa, meu marido que sabe. Eu soluciono as coisas. Se a pessoa vem com um problema, eu já venho com a solução. E isso, o direito me ajudou a desenvolver isso na minha mente. Mas eu me lembro que quando eu me sentei no primeiro ano de faculdade, eu falei, Senhor, eu vou fazer essa faculdade, mas se um dia o Senhor me pedir ela, eu te dou. Você tem coragem de entregar 5 anos de faculdade para Jesus? Você tem coragem? Pelo amor de Deus, olha o tempo que eu perdi. Foram 10 anos da minha vida. Você tem coragem se Ele te pedir? Nossa, a empresa que eu montei, meu Deus, eu dei minha vida por ela, eu dei tudo o que eu tinha, mas e se Ele te pedir, não é dele? Se tudo que você tem é dele? A gente cantou aqui, a minha vida eu considero perda. Tua presença vale muito mais. Gente, vocês têm noção do que vocês cantam? Você está falando assim, a minha vida não vale nada. A tua presença é tudo para mim. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho de Cristo. Ele falou assim, a minha glória não vale nada. Eu vou lá por amor a eles e eu vou me entregar por eles. E eu te pergunto hoje, o que você precisa entregar para Deus? Você tem realmente buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Ei, sirva a Deus. Ei, não abra mão, presta atenção, você que está nos Estados Unidos, que você perde muito nisso, pelo amor de Deus. Não abra mão de estar na casa do Senhor por causa de trabalho nenhum. Não abra! Não, mas isso aqui eu acabei de chegar, eu tenho que montar minha vida. Isso é mentira! Eu já vi vários com essa historinha. Se perderam, se perde. Você precisa estar conectado com o corpo. O corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se você ficar sozinho lá fora, você vai morrer, meu filho. Não caia nesse engano, não caia. Não, mas se eu ficar até meia-noite, eu vou ganhar 100. Pode ganhar 200, mas abra a mão. Abra a mão. Por amor a Cristo, por amor à obra. Senhor, tua presença vale muito mais, é isso. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 fora dela. É isso. Não abra mão, não abra. E Deus vai te honrar, meu irmão. A matemática de Deus não fecha. Não fecha. Deus vai te honrar e vai te dar além, mas você não abriu mão daquilo que é importante. Gente, que privilégio você estar na casa do Senhor, ouvindo da palavra dele e se fortalecendo. Pelo amor de Deus, não abra mão disso. Você, jovem, você está num lugar onde você pode ser ativado, usado. Ei, seja servo do propósito que Deus tem para a sua vida. Aqui você pode exercer o seu propósito, o seu chamado. Não abra mão disso. E olha lá o que Filipenses 2:8. Filipenses 2:8.
Vamos ler o que fala. Vamos aplaudir o nome de Jesus. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Primeiro a gente viu que Jesus nos amou. E depois a gente viu um Jesus que é servo. A Marcela falou daquilo que muitas vezes a gente precisa abrir mão. E eu fiquei ali, eu estava ali ouvindo e pensando. E quando ela falou a respeito da faculdade dela, eu me perguntei, o que eu abri mão? E eu me lembrei. Eu abri mão da minha vida de atleta. E é engraçado que eu fiquei pensando assim, né? O Espírito Santo falou para mim assim, Deus ele sempre pede algo para a gente. Acho que se eu abrisse aqui o microfone, muitos poderiam falar aquilo que Deus pediu. E eu fiquei pensando, por quê? O nosso tema é sobre identidade, e identidade significa aquilo que é idêntico. A Bíblia fala, como a gente já viu nos outros dias, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A nossa identidade é ser a imagem e semelhança de Deus. Portanto, tudo aquilo que a gente se identifica, que é fora daquilo, que é parecido com Deus, Ele vai pedir para a gente entregar. Eu me definia antes como um atleta. Na hora que eu me converti, Deus falou para mim, está na hora de se identificar como discípulo de Jesus. Então se você está aqui essa noite, você não se identifica como discípulo de Jesus, você se identifica com alguma outra coisa, fique esperto que Deus pode te pedir isso que você está pensando. Jesus. Mas Jesus ele nos amou tanto, Jesus ele nos serviu. Conversava ali com o João, versículo 7 de Filipenses capítulo 2, fala que ele assumiu a postura de servo e se tornou semelhante aos homens. Muitas vezes as pessoas se perguntam qual é o meu propósito e o que eu preciso fazer. Presta atenção que esse verso falou. Ele assumiu forma de servo e a Bíblia fala, e se tornou semelhante aos homens. Portanto, os homens são servos. Você nasceu para servir o seu propósito. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você nasceu para servir. E o versículo 8 fala isso. Coloca no 8 aí. Muito bom. Isso aí, ó. Colocaram o 7. O pessoal está esperto. E o 8 fala assim, e ele se humilhou. Então, para se tornar servo, Jesus se humilhou e foi o quê? Jesus foi o quê? Obediente até a morte e morte de cruz. E esse é o terceiro ponto. O amor precisa fazer parte, o serviço precisa fazer parte, mas só serve aquele que obedece. Deus ele te chamou para servir e a sua função é obedecer esse chamado. Mas a Bíblia ela linka a obediência com a humilhação de Jesus. Porque para você servir você precisa ser humilde. Você precisa ter humildade para servir. E eu li uma frase esses dias, na verdade faz bastante tempo, eu nem lembro do autor do livro que eu li. E o autor ele dizia assim, somente quem tem algo do que se orgulhar pode vestir as vestes da humildade. Eu vou repetir. Somente quem tem algo do que se orgulhar pode vestir as vestes da humildade. Talvez você se identifique como uma pessoa humilde. E a gente relaciona muito a questão de humildade com riqueza, não é verdade? Mas assim, a humildade ela vem em vários outros fatores, né? Então, por exemplo, muitas pessoas que são pessoas que não têm uma grande relevância ou não são prósperas em alguma área da vida, elas falam assim, eu sou humilde. Mas a pergunta é, mas se você tivesse aquilo que falta em você em abundância, onde estaria o seu coração? Eu vou dar um exemplo, a gente vive em redes sociais. Eu não sei quantos seguidores você tem, mas eu não vou pedir para você levantar a mão, mas se eu faço uma pergunta, quantos aqui gostariam de ter 10 milhões de seguidores? Todo mundo gostaria, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Senão você nem estaria na rede social. Agora a minha pergunta é, será que você teria a mesma humildade que você tem hoje com 1000 seguidores, com 500 seguidores se você tivesse 10 milhões? Isso é ser humilde. Você teria algo do que se orgulhar, mas você continua sendo humilde. Vocês estão me entendendo? Talvez você fale assim, eu sou humilde.
né? Eu me visto simples. A pergunta é, se você tivesse muito dinheiro na conta, como é que você se vestiria? Qual carro você dirigiria? Como é que ficaria o seu coração diante de todas essas coisas? Então a humildade, ela faz parte de um aspecto de alguém que tem do que se orgulhar. E mesmo assim, ela é capaz de servir as pessoas naquilo que ela tem de melhor. E é muito engraçado que o serviço e a humildade, elas caminham muito juntos. E essa semana, ou semana passada, eu vi que até alguns de vocês repostaram. E a parte de uma pregação tão boa. E na hora que eu assisti, eu falei, pena que não foi eu que falei. Mas na mensagem falava sobre isso, sobre as lutas da nossa vida e sobre as grandes vitórias. E esse homem de Deus, ele fala muito do serviço com o corpo, ele fala muito da importância da comunhão dos santos. E ele então fala assim, olha, você pega a história de Davi, por exemplo. Quem conhece Davi que matou Golias? Levanta a mão, quem conhece? Gente, vocês não conhecem? Quem não levantou a mão? Quem conhece Davi que matou Golias? Levanta a mão, senão eu vou te expor. Aí, glória a Deus. E ele fala assim, olha, todo mundo conhece Davi pelo feito dele ter matado Golias. Mas o fato é que Davi matou Golias fazendo o quê? Na verdade, Davi não saiu de casa para matar Golias. Ele saiu de casa para quê? Para servir os seus irmãos. Eu vou repetir que alguns não entenderam. Davi viveu o primeiro grande momento de glória, talvez o primeiro e o maior momento disruptivo da vida de Davi. Aconteceu quando ele tomou uma decisão de servir os seus irmãos. Ele resolveu vestir a roupa do delivery, a roupa da humildade, e foi servir os seus irmãos, foi alimentar os seus irmãos. Enquanto Davi foi alimentar os seus irmãos, surgiu uma grande batalha. Presta atenção aqui comigo, porque isso vai acontecer com todo mundo. Quando você decide servir os seus irmãos, uma grande luta surge. Mas quando você decide servir os seus irmãos e a luta surge, a provisão para a vitória também já aparece, porque as pedras já estavam lá. Então no momento em que você decide amar o teu próximo, que você decide servir as pessoas com humildade, as grandes oportunidades da vida vão surgir na sua frente. E as oportunidades da vida, ela vem sempre com uma grande dificuldade. Mas quando esse momento acontecer, se você saiu da sua casa em amor para servir os seus irmãos, as oportunidades vão aparecer, a provisão de Deus ela vai vir junta, e a vitória ela vai acontecer. E Deus vai fazer assim com você, Ele vai tirar você daqui e vai ver assim, ó. Enquanto você pede para Deus, presta atenção, para Deus te dar vitória numa área da sua vida que você está tendo dificuldade, Deus manda te dizer com essa palavra: vai servir os seus irmãos. A Bíblia fala chorar com os que choram, não fala? Não é para você fingir choro, é porque muitas vezes, enquanto você está chorando, você vai ter que sair da sua casa para servir uma outra pessoa que está chorando também. Isso é muito forte. Humildade. E a humildade seguida por uma obediência. Só obedece quem tem fé. Fé para crer que Deus tem algo para fazer. Porque essa sistemática que eu acabei de fazer para você é uma regra, é uma chave, é um código, é uma senha. Você chama do que você quiser aí que está na moda. Mas é um passo que não vai dar errado para você. Você pode anotar, se você gosta de anotar nos seus notes, você tem que anotar: ame as pessoas, sirva as pessoas com humildade, enfrente as batalhas. Tudo isso é você que faz. Ama, serve, seja humilde. E aí você coloca em bem grande assim, porque a provisão já está preparada por Deus. Mas você precisa obedecer também. Deus está sendo muito claro com a gente aqui esta noite, amém? Deus está sendo muito claro com aquilo. Lembra que nós estamos falando de identidade. Isso é quem nós somos em Deus. Todos nós fomos criados para isso. Jesus assumiu a forma humana de servo para servir os irmãos. Nós fomos criados para isso. Esse é o teu chamado, esse é o teu propósito. E no meio disso tudo, Deus vai realizando as coisas na sua vida.
E Jesus, ele foi o exemplo mais forte, um exemplo exagerado, extremo melhor, da obediência. Ele em todos os momentos ele foi obediente, mesmo no momento em que a sua obediência colocava em xeque a sua própria vida. Ele não abriu mão. Nos momentos em que ele queria se livrar das suas dores, nos momentos de grande dificuldade, Jesus não desistiu de você. Ele se agarrou na sua fé, naquilo que era a palavra que ele havia recebido do Pai, e ele falou: eu vou até o fim. Uma outra coisa, a lição que a gente aprende com Jesus é: termine aquilo que você começa. Vivemos numa geração que começa a ler um livro e para, começa a fazer academia e para, começa a fazer um curso e para, começa a fazer uma mentoria e para. Termine aquilo que você se propôs a fazer. Ao invés de se propor a fazer 10 coisas e não terminar nenhuma, pegue uma somente e vá até o fim. Isso vai mudar a sua vida. Faça uma coisa bem feita. Você não consegue ler 20 livros no ano, leia um e coloque tudo em prática. Eu não consigo decorar um monte de versículo da Bíblia. Decore um só e pratique ele a sua vida inteira. Você vai ver como você vai ser uma pessoa diferente. E Jesus, ele é obediente. E vai ter muitos momentos que a gente não vai querer obedecer, mas vai valer a pena. Olha o que fala o versículo 9. Versículo 9 de Filipenses. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, na boa, na moral, como dizia o J Quest. Os mais antigos riram, né? Jesus deu esse rolê todo. Pensa no trampo que não foi, gente. Deixou a glória dele para ficar parecido com você e comigo. Gente, se a gente já não gosta da gente todo dia, imagina, né? Jesus teve que tomar a nossa forma. Olha o rolê que Jesus deu por amor a você. Ele fez tudo isso. Ele derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados. O seu corpo foi massacrado para a cura do nosso corpo. E daqui a pouco a gente vai fazer a oração, que é a oração mais importante dessa noite. E eu vou fazer um convite para você. Um convite para você se entregar para essa realidade. Essa realidade de você amar, de você servir, de você ser humilde e de você obedecer. Mas o convite que eu vou te fazer não vai ser um convite para você morrer na cruz, não. Não vai ser um convite para você entregar a sua vida, para você morrer pelas pessoas. Jesus já fez isso por você. Jesus já fez isso por todas as pessoas. Eu não vou te convidar aqui para você ser cuspido na cara como Jesus foi, para baterem na sua cara como bateram na cara de Jesus. Não é isso. É simplesmente para você falar: mano, bro, o que você quiser. Eu preciso me entregar a essa realidade. Jesus pagou um preço alto. Ele veio até aqui para que nós assumíssemos esse papel de dar continuidade à obra que Ele começou, porque existem tantas pessoas que precisam reconhecer a sua identidade, de quem são, pessoas que estão perdidas, pessoas que um dia já estiveram em conexão com Jesus. Talvez você está aqui nessa noite, ou você está online, e você um dia já esteve nesse lugar. Você já serviu com amor, com alegria. Você falava assim: pode contar comigo. Você virava para o seu pastor, para o seu líder de GC, e você falava: pode contar comigo, vamos para a praça entregar sopa à noite. Você que veio no Brasil, talvez você tenha feito tantas coisas, mas as fases e as estações da vida foram deixando você esfriar. Lembre-se que Jesus, ele foi intenso até o final. A intensidade de Jesus no seu ministério, ela nunca recuou. Ela sempre foi mais intensa. Isso mostra pra gente que a gente só pode diminuir a velocidade quando a gente não precisar estar mais aqui nesse lugar.
Jesus está te chamando essa noite para você voltar a viver uma vida intensa com Ele. Talvez você se afastou dessa intensidade. E veja, eu não estou falando que de repente você está vivendo em pecado, que você não, mas de repente você deu uma esfriada. E nessa noite você está falando, eu entendi, eu preciso viver isso. Eu preciso. Talvez você nunca viveu e você fala, pô, mas qual que é a vantagem nisso? Gente, Deus criou os céus e a terra. Eu acho que faz todo sentido a gente estar perto daquele que criou todas as coisas, amém? Ele não está te convidando para você viver uma aventura ou entrar numa barca furada. Ele está te convidando a participar de um final da história que Ele já escreveu. Ele está te convidando a fazer parte disso tudo. Mas eu sei que a gente vive hoje num mundo que tenta convencer a gente de uma ideia contrária. Um mundo onde tenta tirar Deus de todos os lugares. Deus hoje está sendo sacado de todas as áreas da sociedade. Tentam tirar Deus virou um problema para a humanidade. Deus virou um grande problema e a causa de tudo de ruim que está acontecendo. Lembrando que foi o homem que decidiu sair do jardim, foi o filho pródigo que decidiu sair de casa. Deus, Ele está no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Ele está sentado no seu trono, governando em poder e em autoridade. Ele tem o controle de todas as coisas, Ele nunca perdeu o controle sobre nada. Aí você fala assim, mas a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Não. Isso é a ideia que o mundo carrega. Mas o Jesus, Ele tem um nome que está acima de todo nome, nos céus e na terra. Deus, Ele não perdeu o governo que Ele tem sobre a terra. Tudo está no poder e no controle de Deus. Mas a gente vive nesses dias. Eu estava essa semana pensando sobre isso, e de repente abriu na minha frente uma música do John Lennon. Tá um fundo mó espiritual e eu vou falar dos Beatles. Legal. Aí, olha só o que John Lennon escreveu em 1971. Ele escreve assim: imagine que não exista o paraíso. É fácil se você tentar. E também não existe o inferno embaixo de nós. Em cima de nós somente um céu azul. Imaginem se todas as pessoas vivessem somente por hoje. Imagine se não houvessem países, não houvesse uma razão para matar ou para morrer. Imagine se não houvesse religião e todas as pessoas vivessem em paz. Imaginem um mundo como um só, sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade entre os homens. E ele volta a falar, imagine um mundo sem religião. E ele fala assim, esse é um mundo fácil de você pensar. Ele traz uma proposta que não existe céu e que não existe inferno. Ele traz uma proposta onde não existe um Deus. E nós vivemos num mundo atual onde a mesma ideia é dissipada. Pessoas que estão querendo colocar na agenda do mundo a não necessidade de Deus. Mas isso, eu quero te dizer que é uma ideia antiga. E que da mesma forma que sempre tentaram destruir Deus e a sua palavra, existe uma promessa que diz que céus e terra passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. O naturalismo, ele não começou com os iluministas, ele não começou com Darwin. A história conta que do século 3 antes de Cristo viveu um homem chamado Epicuro. E ele falava então que não existia Deus, e que os deuses não exerciam influência nenhuma sobre a vida do homem, e que nós vivíamos como obra do acaso. Isso 3 séculos antes de Jesus se disseminou essa ideia que se chamou uma ideia epicurista, e que no mundo moderno foi assumido pelos iluministas aquilo que hoje a gente chama de normalismo. E essa ideia do normalismo, daquilo que é normal, o novo normal, você já deve ter ouvido falar essa expressão, é a mesma ideia e iniciativa de separar a igreja do Estado, de separar o homem de Deus, de separar a religião da ciência, e de separar você daquilo que nós cantamos aqui, que é o mais importante, que é a presença de Deus na nossa vida.
e tentam nos convencer que está tudo bem a gente viver a nossa vida como se não houvesse amanhã, de viver uma vida separada, porque Deus ele não se importa com aquilo que a gente está vivendo. Talvez você esteja aqui essa noite, ou você esteja online, vivendo uma situação que você não consegue romper, e talvez você tenha até falado já: Deus não me ouve, Deus não está se importando comigo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, bem alto para você ouvir: isso não é verdade. Porque Deus, Ele tanto amou o mundo, que Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por todo aquele que nele crê, para que você não pereça, mas você tenha a vida eterna. Levante do seu lugar e aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia!